Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Hoje nós vamos trazer o tema da Nova República. Gilton, tem uma coisa estranha. Cadê o final da data? Não tem final da data a Nova República, porque nós ainda estamos vivendo a Nova República, ou República Nova. Ou seja, a Nova República é o período que corresponde do final da ditadura militar. Lembre-se, né? 1985, nós já temos a redemocratização do Brasil e vem até os dias de hoje, beleza? Então, até que se defina aí uma nova cronologia histórica, nós estamos ainda vivendo a Nova República. Então, aqui a gente vai trabalhar do governo José Sarney, que vai ser o nosso primeiro presidente pós-ditadura militar, até o governo Dilma Rousseff, beleza? Os governos que vêm depois de Dilma a gente não trabalha, tá certo? Já está muito recente, é necessário mais uma pesquisa historiográfica, mas a gente vai até o governo Dilma Rousseff, beleza? Vamos seguindo, galera. Nós temos aqui, primeiramente, o nosso governo José Sarney. Só para a gente fazer aqui um flashback, retomar aqui alguns elementos, como foi que Sarney virou presidente do Brasil? Se você está com dúvida, quer ver algo mais detalhado, volta lá na nossa playlist que tem uma aula sobre ditadura militar e a gente vê de maneira mais específica como foi que Sarney virou presidente, mas só para dar aqui uma luz para vocês, beleza? Lembre-se da campanha da Direta Já, que ocorreu em 1984, no finalzinho da ditadura militar. A campanha Direta Já foi uma grande mobilização da população pedindo o retorno das eleições diretas para o Brasil. Lembre-se, a Direta Já, ela não teve sucesso porque não foi aprovada no Congresso Nacional. Ou seja, a última eleição da ditadura militar, ela ainda foi indireta. Ou seja, quem escolheu o presidente do Brasil foi o Congresso Nacional. Nessa perspectiva, nós tivemos dois candidatos. Paulo Maluf concorrendo contra Tancredo Neves. Tancredo Neves ele fez uma aliança com José Sarney chamada Aliança Democrática. Nessa aliança democrática, né, nessa fusão aí entre Tancredo Neves e José Sarney, o Congresso Nacional escolheu Tancredo Neves para ser o presidente do Brasil, ou seja, o presidente que iria dar início à nossa redemocratização. Você fala, Gil, mas você falou que Sarney vira presidente. Calma. Tancredo Neves ele ganhou as eleições, mas antes de tomar posse, ele faleceu no dia 21 de abril. Quem assume agora? O vice-presidente, estava estabelecido na nossa Constituição. Então, o vice de Tancredo Neves era quem? José Sarney. E assim, Sarney vira o nosso presidente do Brasil, dando início à chamada redemocratização. Qual era o cenário brasileiro na época? A gente estava numa crise econômica muito grave. Lembre-se, né, que a ditadura herdou para o Brasil uma alta dívida externa, uma inflação muito alta, ou seja, o cenário era crise econômica. Então, Sarney, ele já assume o poder com essa batata quente na mão, que é o quê? Tentar conter a nossa crise e tentar conter a nossa inflação. Foi por isso que ele vai lançar aí os seus planos, né? Lança o plano cruzado, né? Criando uma nova moeda para o Brasil, chamada cruzado. A nossa antiga moeda era o cruzeiro e agora foi substituída pelo cruzado. Vai surtir um efeito inicial, mas no geral o plano cruzado não obteve grandes sucessos. Vamos ter também o plano Bresser e o plano Verão, que vai criar agora uma outra moeda que é o Cruzeiro Novo. Então perceba como está instável a nossa economia, né? Essa mudança constante de moeda representa uma instabilidade econômica muito grande. A gente tinha o Cruzeiro, que foi mudado para o plano Cruzado, depois para o Cruzeiro Novo, associado aí ao plano Bresser. O que é que vai fazer o governo Sarney? Congelamento dos preços e também o congelamento dos salários. E que inclusive nessa lógica do congelamento dos preços dos produtos, existem os chamados fiscais de Sarney. Você que está anotando aí, né, a nossa aula, bota uma observação, bota um óbvio, os fiscais de Sarney. Quem eram os fiscais de Sarney? Era a população que fiscalizava os supermercados para saber se eles estavam aumentando o preço, porque o governo tinha determinado o quê? O congelamento dos preços dos produtos. Então, se algum supermercado, por exemplo, não tivesse congelado o preço e aumentasse o preço, os fiscais de Sarney faziam a denúncia. Mas, no geral, o que é que nós temos aí do governo Sarney? Uma inflação altíssima, nossa inflação ela ultrapassou 1000% nesse contexto e também nós vamos ter uma dívida externa. Então, você pega essa ideia geral do governo Sarney. Nós vamos ter um quadro de crise econômica que não foi contida pelo governo, um quadro de inflação muito grave que o Brasil está passando na época. Porém, nós vamos ter um elemento muito importante que foi elaborado pelo governo Sarney, que é a nossa atual Constituição. A Constituição de 1988, ela vigora, ela prevalece até hoje no Brasil, também chamada de a Constituição Cidadã,
por causa do seu caráter democrático, dos seus direitos sociais, dos direitos civis, dos direitos políticos, os direitos eleitorais. Então você tem, de fato, uma Constituição que vai resgatar, né? Vai renascer a democracia no Brasil. É muito importante você perceber a lógica da elaboração dessa Constituição. A gente veio de um regime de exceção, né? De um Estado autoritário, de uma ditadura. Lembre-se que os militares eles decretavam os atos institucionais, né? Que tem aquela força, aquele caráter autoritário. Tinham feito uma Constituição em 1967 que reforça o caráter autoritário. As nossas liberdades elas foram praticamente abolidas durante a ditadura. E agora que o Brasil está tendo um retorno da democracia, fez-se necessário elaborar uma nova Constituição chamada Constituição Cidadã, que vai ter participação da sociedade civil, vai ter a participação de vários partidos políticos. Então você teve, de fato, assim, uma hegemonia muito grande, né? Hegemonia não, vamos botar o termo algo mais heterogêneo, né? Melhor dizendo, para a elaboração dessa Constituição de 1988. O que é que a gente tem de interessante nessa Constituição? Primeiro, uma legislação trabalhista, tá certo? Lembre-se que o Brasil já tinha nessa época a CLT, né? Que já tinha criado por Getúlio Vargas, mas nós vamos ter agora algumas modificações, né? Na nossa legislação trabalhista. Exemplo, a indenização de 40% nas demissões sem justa causa. Então, se você trabalha numa empresa privada, se você é demitido sem justa causa, você vai receber o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais 40% do valor do FGTS. Por exemplo, você tem R$10.000 de FGTS da empresa. Aí você pode sacar os 10 mil e a empresa vai lhe pagar 40% de multa desses 10 mil, ou seja, 10 mil mais 4 mil, 14 mil reais. Só para dar um exemplo, beleza? Nós temos ainda a jornada de trabalho, que era 48 horas por semana, passa a ser agora 44 horas semanais. Temos a licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade de 5 dias. Uma sacada interessante que vocês devem perceber é que, apesar dessa Constituição ela receber esse título, né, de a cidadã, representar essa ideia da redemocratização, ela ainda tem alguns elementos conservadores. Exemplo disso, a licença maternidade de 120 dias e a paternidade de apenas 5 dias, né? Porque parte de uma certa lógica machista, né? De que a responsabilidade de cuidar da criança, do bebê, é da mulher. Então, algumas questões, inclusive de provas, você vai fazer vestibular, concurso, elas também trabalham com essa perspectiva, né? Você tem, de fato, uma Constituição cidadã, mas ainda tem alguns elementos conservadores, beleza? Vamos seguindo aqui, galera. O que é que nós temos ainda? Uma legislação eleitoral. Nós vamos ter o direito de voto para os analfabetos. Isso aqui é um elemento muito importante. Desde 1881, ou seja, lá no segundo reinado, analfabeto tinha perdido o direito de voto. Em 1881, foi realizada no Brasil, no segundo reinado, uma reforma eleitoral chamada Lei Saraiva. A Lei Saraiva de 1881, ela proibiu analfabeto votar. Então você vai ter esse hiato na história, né? Desde 1881 até 1988, analfabeto tinha perdido esse direito de cidadania do voto, beleza? E agora não, com essa Constituição, analfabeto ele volta a ter o direito de voto. Nós temos as eleições para executivo, que pode ser definida em segundo turno. Ou seja, quais são os cargos executivos? Presidente, governador e prefeito. Para esses três elementos, né? Presidente, governador e prefeito ganhar uma eleição em primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos mais um voto. Caso ele não consiga isso, vai para o segundo turno, é o que prevalece, vai ser a maioria dos votos. Isso apenas para cargo executivo, beleza? Presidente, governador e prefeito. Nós temos ainda o voto facultativo. Se você tem 16, 17 anos, você vota se você quiser. Dos 18 aos 70, o voto é obrigatório. E acima dos 70 anos, o voto ele é facultativo, ou seja, é opcional. Você vota se você quiser. Já eu tenho 15, você não pode votar de maneira alguma. Ah, já eu tenho 16, eu tenho 17. Aí, se você quiser votar, você vota. Você não é obrigado. Mas a partir dos 18 até os 70 anos, o voto ele é obrigatório, beleza? Nós temos ainda a terra com função social. O que seria isso, a terra com função social? A reforma agrária. Então, você já tem uma ideia da reforma agrária que está prevista na nossa Constituição de 1988. Nós vamos ter o combate ao racismo, ou seja, o racismo torna-se crime no Brasil, e nós temos ainda esta Constituição vai garantir aos índios a posse de suas terras. Perceba um detalhe importante. Olha o que está dizendo a Constituição.
a garantia aos índios da posse de suas terras. Isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro, é uma responsabilidade da União, do governo federal, independente de partido político X ou Y. Então, é um dever do Estado brasileiro, por isso é que é uma política de Estado, garantir o quê? A reforma agrária e garantir também as terras indígenas, beleza? Vamos seguindo. Define ainda a igualdade jurídica, todos devem estar subordinados à lei, garante também a liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão, a liberdade intelectual, de locomoção e também a liberdade de associação. Você fala, Gil, beleza, eu estou entendendo, está muito bonitinho, mas muitas coisas da Constituição não são cumpridas. Beleza, não são cumpridas, é um outro departamento que a gente discute depois. Mas está tudo previsto o quê? Na nossa Constituição. Você tem o direito, você tem a liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão intelectual, de locomoção e também de associação. Está tudo previsto na nossa Constituição. E ainda nós temos alguns direitos sociais. Exemplo, o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança e também direito da previdência. Olha só a nossa OBS. Dentro dessa lógica dos direitos sociais à saúde é que surge o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ou seja, o surgimento do Sistema Único de Saúde, ele vai estar dentro dessa perspectiva do quê? Da garantia social da saúde. Importantíssimo o SUS, não esqueçam disso, que as questões adoram trabalhar a lógica do surgimento do SUS, que vai estar associada à nossa Constituição de 1988. Vamos seguindo. Aqui nós temos, galera, o artigo 231 da nossa Constituição. Inclusive, você que vai fazer prova de redação, né, se cair alguma temática sobre os povos indígenas, você pode fazer essa alusão à nossa Constituição, beleza? Vou até dar a dica para vocês. Os artigos 231 e 232 da Constituição estão associados aos direitos indígenas. Vamos ler aqui o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha a ideia importante que eu trago para vocês. É competência da União, é competência do Estado brasileiro, é competência do governo federal preservar a cultura indígena, fazer a demarcação do território indígena, ou seja, não é responsabilidade de partido X ou Y, é um dever do Estado brasileiro, beleza? Vamos seguindo, galera. Aqui a gente finalizou o governo José Sarney. Vamos agora para o nosso segundo presidente da redemocratização, que é o governo Fernando Collor de Mello. Interessante detalhe, anotem essa OBS que prova também adora trabalhar com isso. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura militar. Percebe que quando a ditadura, né, os militares assumiram o poder em 64, eles foram decretando os atos institucionais e definiu o quê? As eleições indiretas para presidente. Então, durante a ditadura, quem escolheu o presidente não era o povo, mas sim o Congresso Nacional. Quando foi elaborada a Constituição, né, se estabelece o voto direto, ou seja, a população escolheu o presidente, porém, como Sarney tinha sido escolhido indiretamente já, né, naquela transição da ditadura para a redemocratização, nós vamos ter aqui o primeiro presidente eleito diretamente é Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello ele foi lançado por um partido chamado de PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. E nós temos aqui, ele concorreu na época contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então a campanha de 1989 foi a primeira vez que Lula tentou ser presidente do Brasil. Ele perde as eleições para Fernando Collor de Mello. Até Silvio Santos, viu, produção? Até Silvio Santos, nesse momento, ele ia tentar ser presidente do Brasil. Leonel Brizola também, que foi uma grande figura histórica política brasileira, muito ligada ao Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui, né, mais os dois principais concorrentes eram quem? Era Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor lançado pelo PRN e Luiz Inácio Lula da Silva foi lançado pelo PT, né, o Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, qual foi a situação que Collor adquiriu o Brasil? Crise econômica. E que, inclusive, no governo dele, a gente não vai ter inflação, não. Vai ter a hiperinflação. A nossa inflação ultrapassou 2.000%. Então, mais uma vez, ele está aí com a batata quente na mão, que é a crise, a inflação, a nossa dívida externa. Com isso, Fernando Collor de Mello, ele vai lançar os seus planos econômicos, né? O plano Collor, ou Collor 1 e o plano Collor 2. Nesse plano econômico, ele vai fazer o quê? Confiscar cerca de 80% da caderneta de poupança e também da conta corrente. Então, a população que tinha
dinheiro na conta poupança, principalmente, né? E também dinheiro na conta corrente. Chega o Estado e fala o seguinte, se liga aí, produção. Fulaninho, você tem dinheiro na poupança, né? Ele tem. Vamos fazer o seguinte, o Brasil está em crise, dívida externa alta, inflação. O Estado vai confiscar o seu dinheiro, mas fique tranquilo, a gente vai pagar depois, não sei quando, mas vai pagar e com juros. O povo, muito legal. Foi isso que aconteceu. Você imagina como ficou a situação do brasileiro, né? Gostando muito de Fernando Collor de Mello por causa desse confisco da caderneta de poupança. Muita gente se matou, inclusive, né? Imagina aí, você passar uma boa parte da sua vida trabalhando, né? Duro, ralado, juntar o dinheiro na poupança e o governo vai e confisca o dinheiro da sua poupança, né? Tem uma foto muito clássica, né? Com uma senhora, ela na frente do Banco Central chorando porque o governo confiscou a caderneta de poupança. Aí o que é que ele faz além disso? Ele vai instituir o cruzado, né, que tinha sido criado no governo Sarney, e restabelece uma antiga moeda do Brasil, que é o cruzeiro. Então percebam como o Brasil, mais uma vez, está nessa instabilidade econômica, né? Você tinha o cruzeiro, depois cria o cruzado, depois cruzado novo, aí volta agora o cruzeiro, e só para vocês terem noção como estava a nossa situação nesse momento, né? Olha aqui a nossa OBS. O governo Fernando Collor de Mello, ele vai dar início, né, digamos assim, aos governos neoliberais no Brasil. Percebe que a década de 90 representa o momento do neoliberalismo aqui na América. E não é à toa. É muito importante você perceber o cenário internacional para essas políticas neoliberais aqui na América. Estou falando do Brasil, não, é na América, beleza? Por quê? Em 1991, tivemos o fim da Guerra Fria com a fragmentação da União Soviética. Então, quando ocorreu a fragmentação da União Soviética, do ponto de vista simbólico, representou a derrota do socialismo e o capitalismo foi o vitorioso. Nesta perspectiva, você teve uma onda neoliberal que vai ser muito forte aonde? Lá na Inglaterra, com Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, e nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Como a América, ela estava, né, América Latina, América do Sul, os governos estavam passando por crises econômicas, aí chega os Estados Unidos e fala, ei, vamos fazer o seguinte, a gente empresta dele para vocês, porém vocês vão ter que aplicar o neoliberalismo na América. Isso tudo foi definido numa reunião chamada Consenso de Washington. O Consenso de Washington ele foi de 1989 e foi uma reunião dos Estados Unidos junto com o FMI e os países da América Latina para definir a aplicação das políticas neoliberais aqui na América. Então, quando a gente pega aqui o governo Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, FHC, que foram governos neoliberais, entende que existe todo um cenário favorável para isso e até uma certa pressão, né, do Consenso de Washington para emprestar dinheiro a esses países, em troca que esses países aplicassem as práticas neoliberais, ou seja, o Estado mínimo, as privatizações, enxugar a máquina pública. Então, essa obra é muito importante, beleza? Dentro dessa perspectiva neoliberal, ele privatizou a Uzi Minas, né, que era uma empresa estatal brasileira, e nós vamos ter aqui o processo de enfraquecimento do governo Collor, porque não consegue conter a inflação, vai confiscar a caderneta de poupança, mas o que vai gerar o impeachment de Fernando Collor de Mello é o que? A denúncia de corrupção, que é o caso PC Farias, e que inclusive essa denúncia foi feita pelo irmão dele. O irmão dele, o irmão de Fernando Collor de Mello, beleza? Aí, o que foi o caso PC Farias? PC Farias faz alusão a Paulo César Farias, que era o tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello. Descobriram que PC Farias estava roubando dinheiro e conseguiram fazer a conexão de PC Farias com Fernando Collor de Mello e que a denúncia foi feita por Pedro Collor de Mello, o irmão do presidente. Imaginei como estava a situação da família, né? Aí, nesse momento aqui, foi engraçado, porque Fernando Collor de Mello, quando ele soube dessa denúncia, ele indignado, aí ele foi para a imprensa, para a televisão, até porque na época a grande imprensa estava ao lado de Fernando Collor de Mello, e ele foi, né, se defender, indignado, e pediu que a população fosse para as ruas para defender a honra do presidente. Aí o povo fez, beleza, a gente vai para a rua. O povo pintou o rosto de verde e amarelo e ao redor do rosto botava preto para representar o luto e foram pedir o impeachment do presidente. Ou seja, ele pediu que o povo fosse para a rua para defender o presidente e surtiu efeito contrário. O tiro saiu pela culatra, o povo foi para a rua pedir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Esse é o movimento dos caras pintadas. Então, se vocês separar com esse conceito dos caras pintadas, foi o quê? Foi a mobilização da população para pedir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
Nesse sentido, né, foi estabelecida uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito para fazer a investigação junto com o Congresso Nacional para saber se de fato ele estava roubando dinheiro, e o Congresso votou pelo impeachment de Fernando Collor de Mello, isso em 1992, ou seja, ele só governou aí durante 2 anos. Ele foi impeachmentado, mas que na prática o que aconteceu? Quando ele soube que ia sofrer impeachment, ele renunciou. Tá certo? Então você pode encontrar essa informação que ele renunciou, mas a gente considera, né, do ponto de vista político, historiográfico, que ele sofreu o impeachment e passou 8 anos sem direitos políticos, beleza? E aqui a gente vai ter o resultado que foi o governo Fernando Collor de Mello, ou seja, mais uma vez, crise econômica, não consegue conter a nossa crise econômica, nós vamos ter o movimento dos caras pintadas, aqui é muito forte em questões de prova, e o impeachment do presidente em 1992. Aqui nós temos a capa da revista Veja na época, né? Collor de Mello, o caçador de marajás. O que seria isso, né? Marajá significa os grandes privilégios políticos. Então a campanha de Fernando Collor de Mello era mostrando que o cara, o novo, o cara que ia acabar com a corrupção, acabar com esse sistema corrupto, acabar com os grandes privilégios políticos, por isso ele era chamado de o caçador de marajás. Outra imagem aqui muito clássica, que foi o debate que ocorreu em 89 entre Luiz Inácio Lula da Silva, né, do Partido dos Trabalhadores, e o presidente Fernando Collor de Mello, né, do Partido da Reconstrução Nacional. Como a grande imprensa, né, os empresários estavam do lado de Fernando Collor de Mello, Collor ele ganhou as eleições e virou presidente em 1990. Aqui nós temos o movimento dos caras pintadas, tá certo? Esse é o povo aí, né, com o rosto pintado de verde e amarelo. Esse preto, né, significa o luto, e o slogan aí, né, o Fora Collor. Aqui nós temos uma manchete, né, do Folha de São Paulo: impeachment. Câmara depõe Collor em votação histórica. Presidente aceita a decisão e Itamar assume hoje. Quem é Itamar? Itamar Franco, o vice-presidente de Fernando Collor de Mello. Eu acho massa essa parte aqui escrita: presidente aceita a decisão. E ele tem a opção de não aceitar? Você, não, eu não aceito não, então eu não vou deixar o cargo não. Lógico que é. Foi impeachment e pronto. Beleza? Vamos lá. E agora, meu povo, a gente parte para o governo Itamar Franco. Lembrando que Itamar Franco, né, ele era o vice-presidente de Fernando Collor de Mello, né? O que estabelece a nossa Constituição é o quê? Se o presidente, ele, né, perde o cargo, então quem assume é o vice-presidente. Existem outras regras mais específicas, que pode ter outras eleições, mas no geral quem assume é o vice-presidente. Então, mais uma vez, meu povo, a batata quente na mão, né? Ele vai herdar os problemas do governo Fernando Collor de Mello. Quais são? A nossa crise, a inflação muito alta, desemprego e a concentração de renda. Só que, diferente de Collor, ele vai formar agora um governo de coalizão, a chamada aliança partidária. Ele vai fazer digamos, uma estratégia, ele vai conseguir o apoio do Congresso Nacional, por isso que ele vai conseguir também lançar o plano econômico que vai conseguir tirar o Brasil da crise econômica, que é o Plano Real. Já já a gente chega lá. Em 93, foi realizado um plebiscito, né? Ou seja, uma votação para o povo decidir sobre algo. Esse plebiscito já estava previsto na nossa Constituição de 1988. Nesse plebiscito, o que era que a gente iria escolher? O nosso regime político e a forma de governo. Quais eram as opções? República presidencialista ou uma monarquia parlamentar. Ou seja, o Brasil teve a chance de votar sem uma monarquia. Isso é uma piada que eu estou dizendo, beleza? O que foi que o povo escolheu no plebiscito? O que já era uma república presidencialista, certo? E nós vamos ter aqui o grande trunfo, né, do governo Itamar Franco, que é o lançamento do Plano Real. O Plano Real, que foi justamente o plano que surgiu para controlar a nossa hiperinflação. Houve uma moeda de transição, porque a gente tinha o Cruzeiro, né, que era a moeda até então. Aí a moeda de transição foi chamada Cruzeiro Real. Aí quem vai de fato aplicar o Plano Real no Brasil é Fernando Henrique Cardoso. Mas existe uma certa discussão, inclusive o Itamar Franco, quando ele morreu, já estava brigado com o FHC, porque quem vai receber o mérito do Plano Real é Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Só que a elaboração do Plano Real, você teve toda uma equipe técnica, economistas para fazer o lançamento desse plano. Só que quem vai lançar o Plano Real? Fernando Henrique Cardoso, né? Porque ele nem ministro mais era.
ele já tinha abandonado, não, deixado a parte da Fazenda. O ministro da Fazenda era Rubens Recupero, mas quem estava lá no lançamento do Plano Real, FHC. Aí ele ganha o mérito do Plano Real, vai se candidatar a presidente e ganha muito fácil, né? Porque a eleição de um presidente, a vitória de um presidente, melhor dizendo, ela está muito ligada ao cenário econômico. Se o cenário econômico tá bom, o cara que vai lançar o plano econômico, ele tem que estar tudo favorável. Se você tem um presidente que ele vai tentar a reeleição e a economia está bem, é muito fácil ele conseguir se reeleger. Então o Brasil veio de uma crise econômica, não é uma avalanche de uma crise econômica, uma hiperinflação altíssima, aí chega a FHC, eu lancei o Plano Real, eu contive a inflação, pô, esse é o cara, vamos tornar o presidente da República. Essa foi a ideia basicamente, beleza? Aí nós temos aqui a nossa OBS, como segue essa linha do governo neoliberal, o governo Itamar Franco, ele privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Para quem não lembra, essa Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi criada por Getúlio Vargas, beleza? Lá na Era Vargas. Lembrando, nossa playlist de Era Vargas está lá no nosso canal. Só você volta lá que nós temos aí 3 aulas sobre a Era Vargas, trabalhando com as 3 fases: governo provisório, governo constitucional e também o Estado Novo. Vamos seguindo. Aqui nós temos a imagem do presidente Itamar Franco, né? Pouco conhecido na história do Brasil, beleza? Mas esse aqui é o presidente Itamar Franco. E aqui nós temos a foto de FHC lançando o Plano Real. Aí ele ganha um mérito, vai lançar sua candidatura. Ele concorre contra Lula, só que Lula levou uma surra no primeiro turno. Por quê? Como disse, né, a situação econômica é muito favorável, né? Como ele foi o cara que lançou o Plano Real, o povo ovacionou o Fernando Henrique Cardoso, beleza? Eu lembro demais que na época, a produção aqui deve lembrar, tu lembra, não lembra? Tu lembra também que a gente recebia uma tabelinha para fazer a conversão da moeda, porque você tem primeiro a fase de transição, né? Então chega um momento que o mercado aceitava tanto o cruzeiro, depois o cruzeiro real, depois o real. Aí tem lá uma tabelazinha. Tantos cruzeiros vale o quê? Vale tantos reais. E uma das ideias do lançamento do Plano Real era criar uma proporção de 1000 para 1. O que era, por exemplo, 1000 cruzeiro passa a ser R$1. Porque você sabe que quanto mais zero você tem na moeda, maior representa a inflação, beleza? Só que, obviamente, existe uma série de medidas econômicas em torno disso para que esse plano econômico conseguisse conter a nossa inflação. E agora nós temos o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Ou então FHC, vocês podem encontrar esse termo. Como disse para vocês, né? Em 94 concorreu FHC e Lula. FHC ele ganhou de Lula no primeiro turno, porque dentro daquela lógica, né? Conseguiu mais de 50% dos votos, mais um. Não esqueça desse detalhe importante. Ainda um governo neoliberal. E que, na verdade, né, o maior governo neoliberal que a gente teve foi o governo FHC, até porque ele passou 8 anos, né, como presidente do Brasil. Nós vamos ter o quê? Aumento da taxa de juros e a redução do déficit público, ou seja, enxugar a máquina pública, cortar gastos públicos. E foi assim que ele conseguiu conter a nossa inflação, basicamente. Ele vai juntar o quê? O lançamento da nova moeda, juntamente com o aumento da taxa de juros, reduzir gasto público e privatizar estatais, né? Empresas brasileiras foram privatizadas aí no governo Fernando Henrique Cardoso. Exemplo, a Telebrás, a Eletrobras e a Vale do Rio Doce. Hoje chamaram de apenas Vale, beleza? Da Telebrás, aqui está muito ligado ao nosso sistema telefônico. Você tem uma empresa estatal que monopolizava, né, o nosso sistema telefônico, e daí, quando ocorrer essa privatização, o que a gente tem hoje das empresas telefônicas, elas são consequências, são derivadas da privatização da Telebrás. Lembrando aqui o detalhe, a Vale do Rio Doce, ela foi criada também por Getúlio Vargas, lá na década de 40, beleza? E ela foi privatizada aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Só que quando ele vai privatizar essas empresas, ele cria também as agências que vão fazer o quê? Que vão regulamentar, fiscalizar essas empresas que foram privatizadas. Nesse sentido, surge o quê? A Anatel, surgiu a Agência Nacional do Petróleo e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, são agências reguladoras das zonas privatizadas. Apesar que a Petrobras ela não foi privatizada, viu? Quem está pensando aqui, mas cria sim uma empresa, né? umas agências para fazer a regulação do petróleo, né? No Brasil. Quais foram os argumentos do governo para fazer essas privatizações? Atrair investidores, modernizar e dinamizar a economia brasileira
e o dinheiro das privatizações seria usado para pagar nossa dívida externa. Aí você pergunta, Gil, isso ocorreu? Calma, já já a gente chega aí, tá certo? Vamos lá. As críticas ao governo. As empresas foram vendidas num preço bem abaixo do mercado. Isso foi uma grande crítica no período, certo? Eu lembro demais quando teve a venda da Vale do Rio Doce, foi um preço bem abaixo do mercado. O pagamento da dívida externa não alcançou o efeito esperado. E a óbvio aqui nós vamos ter um aumento da dívida externa. Então começa-se a fazer críticas ao governo FHC, porque ele vai usar o argumento, né, de privatizar para pagar a dívida externa, mas na verdade a nossa dívida externa ela aumentou. Junto a quem? Ao Fundo Monetário Internacional, beleza? O que é que ocorre? Em 1997, aqui a nossa OBS, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a emenda constitucional da reeleição. Então é a partir de 97 que o presidente ele vai poder se reeleger no Brasil, tá certo? A FHC vai justamente usar o sucesso do Plano Real, o sucesso de conter a nossa crise econômica, ele vai lançar sua reeleição, né, para as eleições de 1997, mais uma vez concorre contra Lula e o restante a gente já sabe, né? Lula perdeu no primeiro turno, tá certo? E vai ser, nesse sentido aqui, o primeiro presidente que vai ter a reeleição no Brasil. Você fala, Gil, mas Vargas governou durante 15 anos, mas não foi se reeleger não, meu amigo, foi dando um golpe. É um golpe atrás do outro, beleza? Mas reeleição do ponto de vista constitucional, do ponto de vista democrático, começa aqui em 97 com o governo Fernando Henrique Cardoso, beleza? Vamos seguindo. Aqui nós temos aqui os problemas do governo FHC, né? Crise no fornecimento de energia elétrica. A gente teve na época o risco de apagão. Eu lembro muito bem, na época eu era boizinho, eu tinha cabelo e tudo. E na época, o que fez o governo? Mandou a gente racionar água para que não tivesse o apagão. Então, perceba como... Isso aqui foi muito forte no segundo governo dele. Ou seja, o segundo governo de FHC, né, o governo da reeleição, foi a época da crise. E depois também esse cenário de crise que favoreceu para que Lula lançasse mais uma vez a sua candidatura e ganhasse as eleições, tá certo? Nós vamos ter o crescimento intenso da nossa dívida externa e interna, o retorno da inflação e o desemprego ele vai subindo no Brasil. Então, o segundo mandato dele já pega o quê? Um momento de crise, né? Olha aqui as nossas OBs, descontentamento da população por causa desses elementos que eu acabei de trazer para vocês e críticas às privatizações, porque essas privatizações não surtiram o efeito, né, que foi argumentado pelo governo, estatais importantes, né, a gente privatizou, e durante o governo dele, no segundo mandato, surgiu o chamado mensalão tucano. Por que o termo tucano? FHC, ele era do partido chamado PSDB, né? O Partido da Social Democracia Brasileira. E quem é do PSDB recebe o apelido de tucano. Então, o mensalão tucano seria o mensalão do PSDB. Esse mensalão foi o quê? Congressistas, né, do nosso Congresso Nacional, obviamente, eles foram comprados para aprovar a emenda da reeleição. Então, aí gerou essa crise do governo dele, esse esquema de, digamos, de corrupção. O presidente não tinha nada a ver diretamente com esse esquema oficialmente, mas isso gera um abalo ao governo dele, beleza? Aqui nós temos, né, aquela imagem clássica do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, inclusive, né, um grande intelectual brasileiro. Ele é doutor em sociologia, ele já foi professor de universidades renomadas no Brasil, internacionalmente, e ele foi discípulo de um grande sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes. É por isso que o FHC ele recebeu o alcunha de o príncipe da sociologia, porque Florestan Fernandes ele era, né, o rei da sociologia e como o FHC foi discípulo dele, era o príncipe da sociologia. Só para vocês terem noção de quem era Florestan Fernandes, foi Florestan Fernandes que criticou aquele conceito da democracia racial de Gilberto Freire. Aí Florestan Fernandes diz, não existe democracia racial no Brasil, o que existe é o mito da democracia racial. Então, o Florestan Fernandes, que foi professor da FHC, ele tem importância, né, muito forte no Brasil do ponto de vista intelectual, né, das ciências humanas. Aqui o parceiro do presidente, né, quando ele toma a posse da presidência da República. Aqui nós temos um jornal, né, de Natal, Rio Grande do Norte, chamado Diário de Natal. Percebe que ele aqui é 1997. Aqui já pega ali a transição, né, do primeiro mandato para o segundo mandato da FHC. O detalhe que chama aqui a atenção, né, você tem aqui, a cesta básica sobe 3,09% Natal, números, né, de boa. Agora, olha aqui o preço do combustível.
Combustível aumentou 60% em 10 meses. Se fosse eu tinha colocado o seguinte, em apenas 10 meses, né? Para mostrar justamente esse impacto. Olha o detalhe interessante. Amplie aqui, produção, por favor. Aqui nós temos, ó, quanto era o salário mínimo em 97, líquido. R$ 79,00 era o salário mínimo. Então, quando você encontrar alguém dizendo, naquela época que era bom porque com R$ 1 eu comprava muita coisa. Óbvio, porque é R$ 1 de um salário mínimo de R$ 80,00. Então, obviamente que R$ 1 na época valia mais do que hoje. É só você fazer uma proporçãozinha. Beleza? Vamos seguindo. Aqui nós temos também outro jornal de época, só Deus sabe sobre os juros, ou seja, a taxa de juros aumentando, a população criticando, né? O Brasil caminha para uma recessão. Quando a gente fala que temos recessão, o que? É a crise econômica, beleza? Seguindo. E diante desse quadro, né, como o segundo mandato dele foi a época que o Brasil aumenta a dívida externa, a inflação, por exemplo, chegou a 12,5% quando teve a candidatura ali, né, de Lula contra José Serra. Então, Lula, mais uma vez, lança a sua candidatura contra o candidato do PSDB, José Serra, e Lula ganha as eleições em 2002, né, e assume em 2003, e aqui a gente trabalha com a chamada a Era Lula, beleza? Então, Lula, ele manteve algumas medidas econômicas de FHC, né, como a taxa de juros, até para conter a crise que o Brasil estava na época, né, que Lula vai herdar a crise do governo Fernando Henrique Cardoso, mas só que Lula vai controlar a inflação, nós vamos ter o crescimento das exportações, chamado o boom das commodities, nós vamos ter uma queda de desemprego e o Brasil vai ingressar no BRIC e no G20, beleza? O BRIC vai ser as economias emergentes, né? Brasil, China, Rússia, África do Sul, e ele ingressa também no G20, que são as maiores economias. Em 2008, ocorreu uma crise nos Estados Unidos, e essa crise, olha só, ela não teve grandes efeitos no Brasil. Então, isso gerou uma credibilidade muito grande para o governo Lula na época, beleza? Por quê? Você vai ter uma taxa de desemprego baixa, ou seja, a população ela está empregada, a inflação ela foi contida, as exportações estão crescendo, o Brasil entra, né, nesse cenário internacional, né, dos grandes grupos econômicos, e nós vamos ter também a descoberta do pré-sal. Isso aqui foi muito importante porque você sabe que o pré-sal são aquelas camadas mais profundas de petróleo, né? Inclusive, na época Lula, ele fez digamos, a mesma foto que Getúlio Vargas tirou. Quando Vargas ele cria a Petrobras, ele foi botou a mão no petróleo e pum, mostrou pro povo. Aí Lula faz a mesma coisa, ele bota a mão lá no petróleo e a lógica lá do pré-sal. Isso aqui foi muito importante para a economia brasileira, né? E nós vamos ter o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, obras de infraestrutura. Exemplo disso, a transposição do Rio São Francisco faz parte aí do PAC, beleza? Vamos seguindo. E a grande marca que nós temos aí do governo Lula são os seus programas sociais, né? Fome Zero, e que inclusive é reconhecido pela ONU. O Fome Zero tirou o Brasil do mapa da fome. Nós vamos ter também aí o Bolsa Família, né, que é o programa de transferência de renda, né, para a população de baixa renda. O ProUni, né, o Programa Universitário para Todos, que vai ser uma bolsa que o governo dava para estudantes universitários, não confundam com o FIES. O FIES é um financiamento. Então, o FIES é o seguinte, você recebe um financiamento do Estado para custear a sua universidade, esse valor vai variar, e quando você se forma, você tem um prazo para começar a pagar. Então, no FIES você fica devendo. No ProUni não. O ProUni é uma bolsa de estudo que o governo lhe dá, beleza? E nós vamos ter aí também, né, o programa habitacional My House, My Life, ou seja, Minha Casa, Minha Vida, né, que vai ser justamente um subsídio que o governo ele dava para você comprar sua moradia, comprar seu apartamento. E é óbvio aí que vai gerar uma instabilidade no governo de Lula, vai ser o mensalão do PT, que estourou em 2005, né? Mais uma vez, houve o Congresso Nacional, algumas lideranças do PT se envolveram nesse esquema de corrupção. Oficialmente, o presidente Lula não estava envolvido com esse esquema, mas como se estourou no governo dele, existiam algumas lideranças do PT que estavam envolvidas e gerou uma certa instabilidade, uma certa crise no governo de Lula, beleza? Vamos seguindo. Aqui nós temos, né, a imagem clássica do presidente. Aqui nós temos o momento da mudança de presidente, né, a mudança da faixa presidencial de FHC para Lula e suas respectivas esposas. E aqui atrás o vice-presidente de Lula, que era o José Alencar.
Aqui nós temos essa foto, ela é muito clássica, né? Que é a mudança da faixa presidencial de FHC para Lula. Isso é em 2003, porque ele ganha em 2002, mas ele assume no ano seguinte, que é em 2003, certo? Aqui nós temos aí ele com a população, né? Os apoiadores de Lula. E aqui nós vamos ter agora o governo Dilma Rousseff, né? Como a gente sabe, Lula ele consegue se reeleger, então ele vai ter também 2 mandatos, assim como teve FHC. E quando ele sai do governo, ele vai dar o apoio a Dilma Rousseff, que também era do PT. Ela tinha sido ministra de Energia do governo Lula, vai lançar aí a sua candidatura, ganha as eleições, tá certo? Nós vamos ter aí no governo Dilma a continuação de medidas do governo Lula. Exemplo, né, os programas sociais, né, o programa habitacional e os programas de infraestrutura como o PAC. Nós vamos ter também o Pronatec. O Pronatec ele oferecia cursos técnicos para basicamente aquela galera que era beneficiária do Bolsa Família. Porque qual era a lógica do Bolsa Família? Para a família receber o Bolsa Família, tinha que ter o cartão de vacinação dos filhos em dia e também a matrícula escolar. Ou seja, era um programa que, além da lógica da transferência de renda, tinha o objetivo de também, né, minimizar ou resolver problemas de educação e saúde. E a ideia do Pronatec era justamente o quê? Qualificar essa população que recebe Bolsa Família para futuramente não receber mais o Bolsa Família. Porque se a pessoa tem uma qualificação profissional, se insere no mercado de trabalho e passa a ter um emprego fixo, uma renda, então chega um momento que não precisa mais do Bolsa Família. Então você tem vários projetos que estão o quê? Em conjunto nessa perspectiva, beleza? Temos também o programa Ciências Sem Fronteiras, que não existe mais, né? Que era o governo, ele dava uma bolsa para estudantes da área de tecnologia e psicologia para estudar em universidades no exterior. A ideia era o quê? Era fazer esse intercâmbio, né? Intelectual, científico, acadêmico. E a Comissão Nacional da Verdade. Isso aqui é muito importante. Olhe para cá, meu amigo e minha amiga. Essa Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada em 2012 e ficou pronta em 2014. Qual era a ideia dessa comissão? Investigar os crimes cometidos contra os direitos humanos no período principalmente da ditadura militar. Então, como a gente sabe, durante a ditadura, né, como você tem a prática da tortura, por exemplo, muitas mortes, assassinatos, então houve uma violação dos direitos humanos. Então a ideia da comissão era fazer a investigação desses crimes que foram cometidos durante a ditadura militar. Só que a gente tem aqui um choque muito grande, um paradoxo muito grande. Qual é? O contraste entre a lei de anistia e a Comissão da Verdade. Para quem não lembra, o que foi a lei da anistia? Ela foi uma lei criada já na década de 70, né, pela ditadura militar, que perdoou os crimes cometidos por civis e militares. Em outras palavras, essa lei vai perdoar todos os crimes cometidos. Os militares que torturaram, que mataram as pessoas, que mataram os opositores, foram perdoados pela própria ditadura militar. Aí você tem a Comissão da Verdade que vai investigar os crimes cometidos por esses militares, né, ou os agentes da ditadura militar. Ou seja, essa comissão, ela só tem apenas o caráter investigativo. Ela não tinha um caráter punitivo, porque ela não tinha condições de punir, já que a lei da anistia já tinha dado perdão. Então você tem um choque muito, muito forte nesse sentido. Ou seja, para a gente, então, qual foi a importância dessa comissão, já que os militares não foram punidos? Mas percebam a ideia da memória histórica que passa a ser construída, ou pelo menos, né, tenta ser construída a partir da Comissão da Verdade, porque ela vai trazer documentos, né, e provar de fato que foram cometidos crimes durante a ditadura e quem foi que cometeu esses crimes contra os direitos humanos, beleza? Nós temos aqui a crise política e econômica do governo Dilma, né? A gente vai ter já uma certa instabilidade econômica, ela vai ter alguns atritos com o Congresso Nacional, isso vai gerar uma instabilidade no governo dela. E nós vamos ter a revolta do busão em 2013. O que foi a revolta do busão? Na época, houve um aumento da passagem do ônibus em 20 centavos. A população vai para a rua se manifestar, né, contra o presidente. Inicialmente começa isso por causa do aumento da passagem do ônibus, mas depois vai tomando outras proporções, críticas ao governo, aí começa a falar de corrupção, de descaso com a saúde, com a educação, etc. E que inclusive isso aqui vai ser o embrião para depois de 2016 ela sofreu impeachment, beleza? Olha aqui a nossa OBS, a comparação da revolta do busão com a revolta do vintém. A revolta do vintém, ela ocorreu lá no segundo reinado no Brasil. Você viu essa distância todinha, qual é a semelhança dessas duas revoltas?
A revolta do vintém que ocorreu no Rio de Janeiro foi uma revolta popular contra o aumento da passagem do bonde em um vintém. Então, a revolta do busão foi por causa do aumento da passagem do ônibus e a revolta do vintém foi por causa do aumento da passagem do bonde. Então, eu já vi questões, inclusive, trabalhando na comparação entre a revolta do busão e a revolta do vintém. Durante o governo dela, estourou a Operação Lava Jato, que foi um esquema aqui de corrupção que envolvia uma estatal, que é a Petrobras, juntamente com políticos, com empresários. Oficialmente, ela não tem nada a ver com esse esquema de corrupção, mas como isso estourou no governo dela, né? Não estourou o esquema de corrupção, a investigação que estourou no governo dela, que era um esquema que já havia de antes, mas como acontece no governo dela, né? A investigação, a Operação Lava Jato, isso vai gerar também uma instabilidade no governo dela. E a presidente de 2016, ela vai sofrer impeachment. Tome cuidado, viu? Ela não sofreu impeachment por causa de corrupção. Ela sofreu impeachment por causa do crime de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. Vou tentar explicar para você de maneira bem básica o que foram as pedaladas fiscais. Imagina aí que você pega um dinheiro emprestado com um banco, aí você tem que pagar o dinheiro emprestado no dia, sei lá, no dia 1º, aí você vai pagar no dia 30. Então essa demora demorar a pagar, essa demora de pagar essa dívida foi caracterizada como uma pedalada fiscal. Ou seja, ela segurava o dinheiro, já que o Brasil estava em crise, e pagava esse dinheiro depois. Então isso foi caracterizado, né, foi tipificado como crime de responsabilidade fiscal, e esse foi o motivo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela sofreu impeachment, quem vai assumir a presidência é o vice dela, o Michel Temer, do PMDB, que a gente vai trabalhar com o Michel Temer aí em uma outra aula, beleza? Aqui nós temos a foto da presidente Dilma Rousseff, aqui nós temos a foto das manifestações, né, da revolta do busão de 2013, enfia os 20 centavos no SUS, ou seja, a crítica que o povo começa a fazer, né, a um suposto descaso com a saúde, né, ou seja, falta de investimento na saúde, porque o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que foi criado lá pela nossa Constituição de 1988. Aqui nós temos a imagem que foi em Natal, Rio Grande do Norte, porque a revolta do busão, ela começou em Natal, no Rio Grande do Norte, tá certo? Então, envolveu aí, né, a população natal, estudantes, professores, a sociedade civil como um todo. E aqui nós temos, né, duas imagens, né, uma do Congresso Nacional, né, lá no processo de votação do impeachment. Na época, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha, depois foi preso. E aqui você tem o tchau querida, né, impeachment já, como está a imagem lá de produção. E nós temos aí, ó, Anos Rebeldes, próximo capítulo, fora Dilma. Perceba a alusão, né, que inclusive para a prova de linguagem, isso aqui chama de intertextualidade. Esse fora Dilma está fazendo alusão ao fora Collor. Dilma não se escreve com 2L, é apenas com um L. Mas como Collor é com 2L, teve o fora Collor, então faz essa analogia. Então, fora Dilma, impeachment já assinado, povo brasileiro. Pois é isso, galera. Ficamos aqui finalizando nossa aula de Nova República. Espero que tenham gostado, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta. Valeu, galera. Tchau, tchau.